A complete mental blank feels like the most terrifying possibility. Completo branco mental parece a possibilidade mais aterradora. Honestly, stumbling over words and losing my train of thought is a huge worry. Sinceramente, tropeçar nas palavras e perder o fio da meada é uma grande preocupação. The idea of being judged harshly by the audience keeps me up at night sometimes. A ideia de ser julgada duramente pelo público me deixa acordada à noite às vezes. It's not necessarily speaking itself, but forgetting what to say mid-sentence that's unsettling. Não é necessariamente a fala em si, mas esquecer o que dizer no meio da frase que é perturbador. A silent room after a joke falls flat is a particularly dreadful thought. Quarto silencioso depois de uma piada não funcionar é um pensamento particularmente terrível. Perhaps it's the vulnerability of standing before so many eyes that feels exposing. Talvez seja a vulnerabilidade de estar diante de tantos olhares que parece expor. The potential for a technical malfunction during a presentation is always in the back of my mind. O potencial de uma falha técnica durante uma apresentação está sempre na minha mente. A sudden wave of panic and not being able to continue would be awful. Uma onda repentina de pânico e não conseguir continuar seria terrível. It's a strange fear, but the thought of my voice shaking uncontrollably is quite unnerving. É um medo estranho, mas a ideia da minha voz tremendo incontrolavelmente é bastante perturbadora. Being unable to connect with the audience and feeling like I'm talking to a wall is concerning. Não conseguir me conectar com a plateia e sentir como se estivesse falando na parede é preocupante. A really tough question that throws me completely off guard feels like a nightmare scenario. Uma pergunta realmente difícil que me pega completamente de surpresa parece um cenário de pesadelo. The possibility of appearing unprepared, despite all the practice, is definitely stressful. A possibilidade de parecer despreparada, apesar de toda a prática, é definitivamente estressante. It's a bit irrational, but I worry about saying something completely foolish. É um pouco irracional, mas eu me preocupo em dizer algo completamente tolo. A critical facial expression from someone in the front row can be incredibly distracting. Uma expressão facial crítica de alguém na primeira fila pode ser incrivelmente distrativa. The thought of my mind going completely empty and just staring out at everyone is frightening. A ideia de minha mente ficar completamente vazia e apenas encarar todos é assustadora. It's not the audience size, but a particularly intimidating individual in the crowd that unnerves me. Não é o tamanho da plateia, mas sim um indivíduo particularmente intimidador na multidão que me deixa nervosa. A complete loss of composure and appearing unprofessional is a significant concern. Perder completamente a compostura e parecer pouco profissional é uma preocupação significativa. The idea of not being able to articulate my thoughts clearly and effectively feels frustrating. A ideia de não conseguir articular meus pensamentos de forma clara e eficaz me frustra. Oh goodness, a presentation once dissolved into utter chaos when the projector bulb blew mid-sentence. Meu Deus, uma apresentação certa vez se transformou em completo caos quando a lâmpada do projetor queimou no meio da frase. Remember that time a keynote speaker's slides were completely out of order, and they just improvised? Lembra daquela vez que os slides de um palestrante principal estavam completamente fora de ordem, e ele simplesmente improvisou?
It's mortifying recalling a time when the microphone feedback screeched throughout an entire room during a crucial point. É constrangedor lembrar de uma vez em que o microfone chiou por todo um salão durante um momento crucial. A colleague once froze solid, staring blankly at the audience for what felt like an eternity. Uma colega de trabalho congelou completamente uma vez, encarando fixamente a plateia por um tempo que pareceu uma eternidade. The worst? A speech derailed completely when a heckler started shouting questions, throwing everything off balance. O pior? Um discurso descarrilado completamente quando um vaiador começou a gritar perguntas, desequilibrando tudo. Honestly, the thought of forgetting your entire speech is a public speaker's nightmare come true. Sinceramente, a ideia de esquecer todo o seu discurso é um pesadelo tornado realidade para qualquer orador. There was this one instance where the teleprompter went down, and everything just spiraled from there. Uma vez, o teleprompter falhou e tudo desandou a partir daí. A friend of mine completely lost their train of thought during a wedding toast. It was so awkward. Uma amiga minha perdeu completamente o fio da meada durante um brinde de casamento, foi tão constrangedor. It's unbelievable how quickly nerves can unravel even the most prepared speaker, isn't it? É inacreditável como os nervos podem desestabilizar até mesmo a oradora mais preparada, não é? A presentation I witnessed was completely overshadowed by a fire alarm going off unexpectedly. Uma apresentação que eu assisti foi completamente ofuscada por um alarme de incêndio ter disparado inesperadamente. Do you know the feeling when your carefully crafted notes suddenly seem like a foreign language? Você conhece aquela sensação quando suas anotações cuidadosamente elaboradas de repente parecem uma língua estrangeira? It's truly humbling to realize how fragile the illusion of control can be during a speech. É realmente humilhante perceber como a ilusão de controle pode ser frágil durante um discurso. A speaker I know once accidentally revealed confidential information, and the room went silent. Uma pessoa que conheço uma vez revelou acidentalmente informações confidenciais, e a sala ficou em silêncio. The sheer panic of realizing you've skipped an entire section is something I wouldn't wish on anyone. O pânico absoluto de perceber que você pulou uma sessão inteira é algo que eu não desejaria para ninguém. It was a disaster when the room's air conditioning failed, and everyone started getting visibly uncomfortable. Foi um desastre quando o ar-condicionado do quarto falhou e todos começaram a ficar visivelmente desconfortáveis. A colleague's speech was completely derailed by a sudden power outage, leaving them in the dark. O discurso de um colega foi completamente interrompido por uma queda de energia repentina, deixando-o no escuro. It's terrifying when you realize your carefully timed jokes completely bombed with the audience. É assustador quando você percebe que suas piadas cuidadosamente planejadas foram um fracasso total com a plateia. A presentation I saw was ruined by a disruptive phone call that just wouldn't stop. Uma apresentação que eu assisti foi arruinada por uma ligação telefônica perturbadora que simplesmente não parava. The sheer vulnerability in Maya Angelou's voice during her Still I Rise recitation truly resonated, didn't it? A pura vulnerabilidade na voz de Maya Angelou durante sua recitação de Still I Rise realmente ressoou, não é mesmo? One speech that sticks with me is Steve Jobs' Stanford commencement address. The connecting the dots analogy was profoundly impactful. Um discurso que permanece comigo é o discurso de formatura de Steve Jobs em Stanford. A analogia de conectar os pontos foi profundamente impactante. Remember Malala Yousafzai's address to the UN?
The courage radiating from her was simply breathtaking. Lembra do discurso de Malala Yousafzai na ONU? A coragem que emanava dela era simplesmente de tirar o fôlego. It's fascinating how Martin Luther King Jr.'s I Have a Dream speech continues to inspire generations, wouldn't you agree? É fascinante como o discurso "Eu tenho um sonho" de Martin Luther King Jr. continua a inspirar gerações, você não concorda? A particularly moving moment came during Barack Obama's 2008 race speech. The honesty was remarkable. Um momento particularmente emocionante aconteceu durante o discurso de Barack Obama na campanha de 2008. A honestidade era notável. The power of Greta Thunberg's UN climate address lay in its direct, unwavering call to action. O poder do discurso de Greta Thunberg na ONU residiu em seu chamado direto e firme à ação. David Foster Wallace's This Is Water commencement speech offered such a unique perspective on everyday life. O discurso de formatura This Is Water, de David Foster Wallace ofereceu uma perspectiva tão única sobre a vida cotidiana. Surely, Winston Churchill's wartime speeches were pivotal in bolstering morale during a dark time. Certamente, os discursos de Winston Churchill durante a guerra foram cruciais para fortalecer o moral em um momento sombrio. The eloquence of John F. A eloquência de John F. Kennedy's inaugural address, with its call to service, remains unforgettable. O discurso inaugural de Kennedy com seu chamado ao serviço permanece inesquecível. It's incredible how Nelson Mandela's speech upon his release conveyed such forgiveness and hope. É incrível como o discurso de Nelson Mandela após sua libertação transmitiu tanto perdão e esperança. A truly captivating moment was Michelle Obama's speech at the Democratic National Convention in 2016. It felt so personal. Um momento verdadeiramente cativante foi o discurso de Michelle Obama na Convenção Nacional Democrata em 2016. Pareceu tão pessoal. The raw emotion conveyed during Christiana Figueres' TED Talk on climate change was deeply affecting. A emoção crua transmitida durante a palestra TED de Christiana Figueres sobre mudanças climáticas foi profundamente tocante. It's hard to forget Sheryl Sandberg's talk about leaning in. It sparked so many important conversations. É difícil esquecer a palestra de Sheryl Sandberg sobre inclinar-se. Ela gerou tantas conversas importantes. The simplicity of Brené Brown's TED Talk on vulnerability was surprisingly powerful, don't you think? A simplicidade da palestra TED de Brené Brown sobre vulnerabilidade foi surpreendentemente poderosa, você não acha? A speech that really challenged my thinking was Chimamanda Ngozi Adichie's The Danger of a Single Story. Um discurso que realmente desafiou meu pensamento foi O Perigo de uma Única História, de Chimamanda Ngozi Adichie. It's amazing how Oprah Winfrey consistently delivers speeches filled with wisdom and empathy. É incrível como Oprah Winfrey consistentemente faz discursos cheios de sabedoria e empatia. The impact of Elizabeth Warren's speeches on economic inequality is undeniable, wouldn't you say? O impacto dos discursos de Elizabeth Warren sobre a desigualdade econômica é inegável, você não acha? A speech that left a lasting impression was Amanda Gorman's inaugural poem. It felt like a turning point. Um discurso que deixou uma impressão duradoura foi o poema inaugural de Amanda Gorman. Pareceu um ponto de virada. Honestly, the energy of a massive crowd is quite exhilarating. Sinceramente, a energia de uma multidão enorme é bastante revigorante. Smaller gatherings allow for more intimate and detailed discussions, don't they?
Reuniões menores permitem discussões mais íntimas e detalhadas, não é mesmo? Perhaps a bit unconventional, but connecting with just a few people feels incredibly powerful. Talvez um pouco incomum, mas conectar-se com apenas algumas pessoas parece incrivelmente poderoso. Wouldn't you agree that the pressure is significantly less when addressing a smaller group? Você não concorda que a pressão é significativamente menor ao falar para um grupo menor? It's fascinating how different preparation feels depending on the audience size. É fascinante como a sensação de preparação é diferente dependendo do tamanho da plateia. A large audience provides a unique sense of validation, certainly. Uma grande plateia proporciona um senso único de validação, certamente. There's something to be said for the focused attention you get in a smaller setting, though. Há algo a ser dito sobre a atenção focada que você recebe em um ambiente menor, no entanto. One could argue that larger audiences are more forgiving of minor stumbles. Poderia-se argumentar que públicos maiores são mais tolerantes com pequenos tropeços. Smaller groups really encourage a back-and-forth exchange of ideas, wouldn't you think? Grupos menores realmente incentivam uma troca de ideias, você não acha? The sheer scale of a big event can be incredibly motivating. A pura magnitude de um grande evento pode ser incrivelmente motivadora. It's interesting to consider how the message itself shifts depending on who's listening. É interessante considerar como a mensagem em si muda dependendo de quem está ouvindo. A more contained environment allows for a deeper connection with individuals, perhaps? Um ambiente mais contido permite uma conexão mais profunda com os indivíduos, talvez? The anonymity of a large crowd can be surprisingly freeing. O anonimato de uma grande multidão pode ser surpreendentemente libertador. It's quite remarkable how quickly you adapt to the room's atmosphere, isn't it? É notável como você se adapta rapidamente à atmosfera do ambiente, não é mesmo? A smaller audience feels like a conversation rather than a presentation. Um público menor parece uma conversa em vez de uma apresentação. The challenge of captivating hundreds is undeniably thrilling, wouldn't you say? O desafio de cativar centenas é inegavelmente emocionante, você não acha? There's a certain comfort in knowing a smaller group is actively engaged. Há um certo conforto em saber que um grupo menor está ativamente envolvido. It's amazing how the dynamic changes completely depending on whether it's a stadium or a boardroom. É incrível como a dinâmica muda completamente dependendo se é um estádio ou uma sala de reunião. Deep breaths and positive self-talk are surprisingly effective just moments before stepping on stage. Respirações profundas e um diálogo interno positivo são surpreendentemente eficazes momentos antes de subir ao palco. Visualizing a successful presentation outcome helps to quiet the inner critic considerably. Visualizar um resultado bem-sucedido da apresentação ajuda a silenciar o crítico interno consideravelmente. A quick power pose in private can boost confidence levels. It's a little trick I learned. Uma pose de poder rápida em particular pode aumentar os níveis de confiança, é um pequeno truque que aprendi. Listening to upbeat music beforehand seems to shift the focus away from anxiety. Ouvir músicas animadas antes parece desviar o foco da ansiedade. Focusing on connecting with the audience, rather than perfection, is a game changer. Focar em se conectar com a audiência, ao invés da perfeição, muda tudo.
Remembering why the topic matters to me personally helps ground everything. Lembrar o porquê do assunto ser importante para mim pessoalmente ajuda a me manter focada. A brisk walk before speaking can release endorphins and reduce tension. Uma caminhada rápida antes de falar pode liberar endorfinas e reduzir a tensão. Practicing the opening lines repeatedly builds a sense of control. Praticar as frases de abertura repetidamente constrói uma sensação de controle. Acknowledging that some nervousness is normal can be incredibly freeing. Reconhecer que algum nervosismo é normal pode ser incrivelmente libertador. Hydrating well and avoiding caffeine beforehand makes a noticeable difference. Manter-se bem hidratada e evitar cafeína antes faz uma diferença notável. Spending time with supportive friends or colleagues offers valuable encouragement. Passar tempo com amigos ou colegas solidários oferece um incentivo valioso. Reviewing the key takeaways, not the entire script, prevents overwhelm. Revisando os pontos principais, não o roteiro inteiro, evita sobrecarga. A short meditation session can center thoughts and reduce racing anxieties. Uma curta sessão de meditação pode centralizar os pensamentos e reduzir a ansiedade acelerada. Thinking about the audience as friendly faces, eager to learn, is helpful. Pensar na audiência como rostos amigáveis, ansiosos para aprender, é útil. Reframing nervousness as excitement can shift the emotional response. Reformular a ansiedade como excitação pode mudar a resposta emocional. A small, comforting ritual before speaking provides a sense of stability. Um pequeno ritual reconfortante antes de falar proporciona uma sensação de estabilidade. Knowing the venue and equipment beforehand minimizes unexpected stress. Saber o local e os equipamentos com antecedência minimiza o estresse inesperado. Focusing on delivering value to the audience, rather than self-performance, is key. Focar em entregar valor ao público em vez de performance pessoal é fundamental. Understanding audience demographics is absolutely crucial for speech resonance. Compreender a demografia do público é absolutamente crucial para a ressonância da fala. Without knowing who you're addressing, your message risks falling flat. Sem saber a quem você está se dirigindo, sua mensagem corre o risco de não ter impacto. Consider their existing knowledge base, avoid talking down or over their heads. Considere a base de conhecimento existente, evite falar de forma condescendente ou acima do nível deles. Tailoring content to specific interests dramatically increases engagement. Adaptar o conteúdo a interesses específicos aumenta drasticamente o engajamento. A speech crafted for experts will likely bore a general audience, and vice versa. Um discurso elaborado para especialistas provavelmente entediará um público geral, e vice-versa. Researching the venue itself can offer clues about attendee expectations. Pesquisar o local em si pode oferecer pistas sobre as expectativas dos participantes. What are their values? Aligning with those strengthens your connection. Quais são os valores deles? Alinhar-se com eles fortalece sua conexão. Don't underestimate the power of pre-speech surveys or informal conversations. Não subestime o poder de pesquisas pré-discurso ou conversas informais. Knowing their potential biases helps anticipate and address concerns effectively.
Conhecer seus potenciais vieses ajuda a antecipar e abordar preocupações de forma eficaz. A well-understood audience allows for more impactful storytelling. Um público bem compreendido permite uma narrativa mais impactante. Imagine delivering a technical lecture to an art class, it's a mismatch. Imagine ministrar uma palestra técnica para uma aula de arte, é um descompasso. Effective communication isn't about what you say, but how it's received. Comunicação eficaz não se trata sobre asterisco o que asterisco você diz, mas asterisco como asterisco é recebido. Have they come to learn something new or be entertained? Eles vieram para aprender algo novo ou se divertir? A speech should feel like a conversation, not a monologue directed at strangers. Um discurso deve parecer uma conversa, não um monólogo direcionado a estranhos. Consider the age range, humor and references will vary greatly. Considere a faixa etária, o humor e as referências variarão muito. Their professional backgrounds heavily influence their interpretation of your points. A formação profissional deles influencia muito a interpretação dos seus argumentos. A little audience analysis goes a long way toward building rapport and trust. Uma pequena análise do público ajuda muito a construir rapport e confiança. Ultimately, speaking to your audience, not at them, is the key to success. No fim das contas, falar asterisco com asterisco seu público, e não asterisco para asterisco ele, é a chave para o sucesso. Acknowledging the questioner's perspective can diffuse tension immediately. Reconhecer a perspectiva de quem pergunta pode dissipar a tensão imediatamente. Often, a difficult question stems from misunderstanding. Clarifying the core issue is key. Frequentemente, uma pergunta difícil surge de um mal-entendido. Esclarecer a questão central é fundamental. Rephrasing a challenging query ensures everyone understands what's being asked. Reformular uma pergunta desafiadora garante que todos entendam o que está sendo perguntado. Don't be afraid to admit when you don't know the answer. Honesty builds trust. Não tenha medo de admitir quando você não sabe a resposta. Honestidade constrói confiança. Sometimes, a brief pause before responding allows for thoughtful consideration. Às vezes, uma breve pausa antes de responder permite uma consideração atenciosa. Redirecting to broader points can address the underlying concern without direct confrontation. Redirecionar para pontos mais amplos pode abordar a preocupação subjacente sem confronto direto. Consider framing a response as an opportunity for further discussion later. Considere enquadrar uma resposta como uma oportunidade para discussão posterior. Acknowledge the validity of the question, even if you disagree with its premise. Reconheça a validade da pergunta, mesmo que você discorde de sua premissa. Prepared responses to anticipated tough questions are incredibly valuable. Respostas preparadas para perguntas difíceis antecipadas são incrivelmente valiosas. It's perfectly acceptable to ask for clarification if a question is unclear. É perfeitamente aceitável pedir esclarecimentos se uma pergunta não for clara. Remember, the audience generally wants you to succeed. Approach questions with that in mind. Lembre-se, o público geralmente quer que você tenha sucesso. Aborde as perguntas tendo isso em mente. Turning a question back to the audience for their insights can be surprisingly effective.
Direcionar uma pergunta de volta para a plateia em busca de suas opiniões pode ser surpreendentemente eficaz. Briefly acknowledging the emotion behind a question demonstrates empathy. Reconhecer brevemente a emoção por trás de uma pergunta demonstra empatia. A well-placed anecdote can soften the impact of a potentially confrontational query. Uma anedota bem colocada pode suavizar o impacto de uma pergunta potencialmente confrontacional. Don't get defensive, maintain a calm and respectful tone throughout the exchange. Não fique na defensiva, mantenha um tom calmo e respeitoso durante toda a conversa. If a question is off topic, politely steer the conversation back to the main subject. Se uma pergunta estiver fora do tópico, redirecione educadamente a conversa de volta ao assunto principal. Anticipating potential challenges and practicing responses builds confidence immensely. Antecipar desafios potenciais e praticar respostas aumenta muito a confiança. Sometimes, a humorous response can disarm a tense situation, but use caution. Às vezes, uma resposta humorística pode desarmar uma situação tensa, mas use cautela. Effective communication, particularly through public speaking, undeniably opens doors in many professions. A comunicação eficaz, particularmente através de oratória, abre inegavelmente portas em muitas profissões. Wouldn't you agree that the ability to articulate ideas clearly is a cornerstone of leadership? Você não concorda que a habilidade de articular ideias claramente é uma pedra angular da liderança? Considering today's collaborative work environments, presenting well seems increasingly vital. Considerando os ambientes de trabalho colaborativos atuais, apresentar-se bem parece cada vez mais vital. Perhaps a strong technical skill set can compensate in some fields, but not universally. Talvez um conjunto de habilidades técnicas forte possa compensar em alguns campos, mas não universalmente. It's fascinating how confidence gained through public speaking translates to other areas of life, isn't it? É fascinante como a confiança adquirida através de oratória se traduz em outras áreas da vida, não é? One could argue that networking events alone necessitate a degree of public speaking comfort. Poderia-se argumentar que eventos de networking sozinhos exigem um certo conforto em falar em público. Do compelling presentations not directly influence investment decisions and project approvals? Apresentações convincentes não influenciam diretamente as decisões de investimento e aprovações de projetos? The capacity to persuade an audience is a powerful asset, regardless of industry. A capacidade de persuadir um público é um trunfo poderoso, independentemente do setor. Surely, the fear of public speaking holds many talented individuals back from advancement? Certamente, o medo de falar em público impede que muitas pessoas talentosas avancem? A well-delivered speech can solidify a company's brand image and attract clients. Um discurso bem elaborado pode solidificar a imagem da marca de uma empresa e atrair clientes. Is it possible to thrive in a client-facing role without being able to present effectively? É possível prosperar em uma função de atendimento ao cliente sem conseguir apresentar de forma eficaz? Often, career progression requires advocating for ideas and initiatives publicly. Frequentemente, a progressão na carreira exige defender ideias e iniciativas publicamente. The ability to think on one's feet during a session is incredibly valuable, wouldn't you say? A habilidade de pensar rápido durante uma sessão de perguntas e respostas é incrivelmente valiosa, você não acha?
It's remarkable how public speaking forces one to refine their thoughts and arguments. É notável como a oratória força alguém a refinar seus pensamentos e argumentos. Perhaps the importance is overstated for highly specialized, behind-the-scenes roles? Talvez a importância seja exagerada para funções altamente especializadas nos bastidores? Wouldn't a lack of public speaking skills hinder one's ability to mentor or train others? A falta de habilidades em falar em público não prejudicaria a capacidade de orientar ou treinar outras pessoas. It seems clear that mastering this skill builds credibility and fosters trust. Parece claro que dominar esta habilidade constrói credibilidade e promove confiança. Do you believe formal training is necessary, or can experience alone suffice? Você acredita que treinamento formal é necessário, ou a experiência por si só pode ser suficiente? Honestly, a well-placed image can really solidify a complex point. Sinceramente, uma imagem bem colocada pode realmente consolidar um ponto complexo. Do you think relying too heavily on slides diminishes the speaker's credibility? Você acha que depender demais de slides diminui a credibilidade da palestrante? It seems like visual aids are almost expected in modern presentations, wouldn't you agree? Parece que recursos visuais são quase obrigatórios em apresentações modernas, você não concorda? Perhaps the effectiveness of visuals depends heavily on the audience and topic at hand. Talvez a eficácia de recursos visuais dependa muito do público e do tópico em questão. Considering the potential for distraction, simplicity in visual design is key, isn't it? Considerando o potencial de distração, a simplicidade no design visual é fundamental, não é? One wonders if a truly captivating speaker even needs visual support. Alguém se pergunta se uma oradora verdadeiramente cativante sequer precisa de suporte visual. From my experience, poorly designed visuals can be more harmful than helpful. Pela minha experiência, visuais mal projetados podem ser mais prejudiciais do que úteis. Wouldn't a strong narrative be sufficient without the crutch of PowerPoint? Uma narrativa forte não seria suficiente sem o apoio do PowerPoint? It's interesting how technology has changed our expectations for public speaking. É interessante como a tecnologia mudou nossas expectativas para falar em público. A compelling statistic displayed visually can be incredibly impactful, don't you think? Uma estatística interessante exibida visualmente pode ser incrivelmente impactante, você não acha? Perhaps the best visual aid is a confident and engaging delivery. Talvez o melhor auxílio visual seja uma apresentação confiante e envolvente. It's worth considering whether visuals cater to all learning styles equally. Vale a pena considerar se os recursos visuais atendem igualmente a todos os estilos de aprendizagem. Do you find that audiences tend to focus more on the slides than the speaker? Você acha que o público tende a se concentrar mais nos slides do que na palestrante? It seems a risk to assume everyone can easily read and interpret charts and graphs. Parece arriscado presumir que todos conseguem ler e interpretar gráficos e tabelas facilmente. From what I've observed, a dynamic speaker can paint vivid pictures with words alone. Pelo que observei, uma oradora dinâmica consegue pintar quadros vívidos apenas com palavras. Wouldn't it be beneficial to practice delivering the speech without visuals first? Não seria benéfico praticar a apresentação sem recursos visuais primeiro?
It's a delicate balance, isn't it, enhancing the message versus overshadowing it? É um equilíbrio delicado, não é? Aprimorar a mensagem versus ofuscá-la? It seems like a thoughtful use of props could be more memorable than standard slides. Parece que um uso atencioso de adereços poderia ser mais memorável do que slides padrão. Honestly, the thought of public speaking used to completely paralyze me. Sinceramente, a ideia de falar em público costumava me paralisar completamente. A formal course wasn't for her, but workshops proved surprisingly beneficial. Um curso formal não era para ela, mas workshops se mostraram surpreendentemente benéficos. Did you know that many universities offer introductory public speaking modules? Você sabia que muitas universidades oferecem módulos introdutórios de oratória? Perhaps a local Toastmasters club would be a good starting point for practice. Talvez um clube Toastmasters local seria um bom ponto de partida para a prática. It's fascinating how much confidence can grow with consistent speaking engagements, isn't it? É fascinante o quanto a confiança pode crescer com apresentações consistentes, não é? One thing that really helped was focusing on the message rather than the nerves. Uma coisa que realmente ajudou foi focar na mensagem em vez do nervosismo. Surprisingly, learning about body language made a huge difference in how she presented. Surpreendentemente, aprender sobre linguagem corporal fez uma grande diferença na forma como ela se apresentou. A friend of hers swore by an online course, claiming it broke down the fear factor. Uma amiga dela garantia que um curso online era ótimo, dizendo que ele superou o medo. It's interesting to consider how different personalities respond to various teaching methods. É interessante considerar como diferentes personalidades respondem a vários métodos de ensino. The ability to structure a speech effectively is something that takes real practice, wouldn't you agree? A habilidade de estruturar um discurso eficaz é algo que exige prática real, você não concorda? Many people find visualization techniques incredibly useful for calming pre-speech anxiety. Muitas pessoas acham técnicas de visualização incrivelmente úteis para acalmar a ansiedade pré-discurso. It's a skill that translates to so many areas of life, not just presentations. É uma habilidade que se traduz para tantas áreas da vida, não apenas apresentações. A supportive environment is key when learning to speak in public, absolutely. Um ambiente de apoio é fundamental ao aprender a falar em público, absolutamente. It's amazing how much preparation can boost one's self-assurance. É incrível o quanto a preparação pode aumentar a autoconfiança de alguém. Perhaps the most valuable takeaway was learning to connect with an audience. Talvez a lição mais valiosa tenha sido aprender a se conectar com um público. It's a common fear, but definitely one that can be overcome with effort. É um medo comum, mas definitivamente um que pode ser superado com esforço. A good course should cover everything from vocal projection to handling questions. Um bom curso deve abranger tudo, desde projeção vocal até o manejo de perguntas. It's worth exploring different options to find a learning style that suits you best. Vale a pena explorar diferentes opções para encontrar um estilo de aprendizado que melhor se adapte a você. Could you elaborate on how the core goals diverge when informing versus persuading? Você poderia detalhar como os objetivos principais divergem ao informar versus persuadir?
Essentially, is one about changing minds and the other about expanding understanding? Essencialmente, um é sobre mudar opiniões e o outro sobre expandir a compreensão. Doesn't persuading inherently involve a call to action, while informing aims for comprehension? Convencer não envolve inerentemente um chamado à ação, enquanto informar visa a compreensão. A key distinction seems to be the speaker's objectivity. Is that accurate? Uma distinção-chave parece ser a objetividade da falante. Isso está correto? How does emotional appeal factor into persuading, but potentially detract from informing? Como o apelo emocional influencia na persuasão, mas pode prejudicar a informação? Considering audience analysis, are the approaches fundamentally different for each type of speech? Considerando a análise do público, as abordagens são fundamentalmente diferentes para cada tipo de discurso. Wouldn't a persuasive speech often utilize evidence to support an argument, rather than simply present facts? Um discurso persuasivo não utilizaria frequentemente evidências para apoiar um argumento, em vez de simplesmente apresentar fatos? Is it fair to say informing builds knowledge, while persuading seeks behavioral change? É justo dizer que informar constrói conhecimento, enquanto persuadir busca mudança de comportamento? To what extent does the speaker's bias influence the effectiveness of each approach? Em que medida o viés da falante influencia a eficácia de cada abordagem? Does informing prioritize neutrality, whereas persuading embraces advocacy? Informar prioriza a neutralidade, enquanto persuadir abraça a defesa? Perhaps a helpful way to think about it is that informing answers what, and persuading asks so what. Talvez uma forma útil de pensar sobre isso seja que informar responde o que e persuadir pergunta, e daí? Considering ethical implications, are there different responsibilities for informing versus persuading? Considerando as implicações éticas, existem diferentes responsabilidades para informar versus persuadir? How might the structure of a speech differ depending on whether it's informative or persuasive? Como a estrutura de um discurso pode diferir dependendo se ele é informativo ou persuasivo? Wouldn't an informative speech rely heavily on clarity and organization, while a persuasive one might prioritize storytelling? Um discurso informativo não dependeria fortemente de clareza e organização, enquanto um discurso persuasivo poderia priorizar a narrativa? Is it possible for a speech to be both informative and persuasive, or are they mutually exclusive? É possível que um discurso seja informativo e persuasivo ao mesmo tempo, ou eles são mutuamente exclusivos? To what degree does the audience's pre-existing beliefs impact the success of a persuasive attempt? Em que medida as crenças pré-existentes do público impactam o sucesso de uma tentativa persuasiva? Doesn't persuading often involve refuting counterarguments, something less common in informing? Não será que persuadir frequentemente envolve refutar contra-argumentos, algo menos comum ao informar? How does the use of visual aids typically differ between an informative and a persuasive presentation? Como o uso de recursos visuais normalmente difere entre uma apresentação informativa e uma persuasiva? Rehearsing in front of a mirror can reveal distracting mannerisms, wouldn't you agree? Ensaio em frente ao espelho pode revelar maneirismos que distraem, você não concorda? Consider recording yourself and critically listening back, it's surprisingly insightful. Considere gravar a si mesma e ouvir atentamente depois, é surpreendentemente revelador. Don't underestimate the power of practicing while walking, it helps with fluidity.
Não subestime o poder de praticar enquanto caminha, isso ajuda na fluidez. Varying your pace during practice prevents a monotonous delivery, doesn't it? Variar o ritmo durante o treino previne uma entrega monótona, não é? Perhaps focusing on key message points rather than memorizing every word is more effective. Talvez focar nos pontos-chave da mensagem em vez de memorizar cada palavra seja mais eficaz. Speaking to a small, trusted audience provides valuable feedback and builds confidence. Falar para um público pequeno e de confiança fornece feedback valioso e constrói autoconfiança. Wouldn't it be beneficial to visualize success before each practice session? Não seria benéfico visualizar o sucesso antes de cada sessão de treino? Practicing with visual aids integrated from the start ensures a seamless presentation. Praticar com recursos visuais integrados desde o início garante uma apresentação perfeita. Thinking about your audience's perspective can shape how naturally you deliver the content. Pensar na perspectiva do seu público pode moldar a naturalidade com que você apresenta o conteúdo. Could incorporating pauses for emphasis make your speech more engaging? Incluir pausas para ênfase poderia tornar sua fala mais envolvente? Doesn't breaking down the speech into smaller sections simplify the rehearsal process? Não simplifica a divisão do discurso em sessões menores o processo de ensaio? Perhaps try practicing in different locations to adapt to varying environments. Talvez tente praticar em diferentes locais para se adaptar a ambientes variados. Wouldn't it be helpful to focus on conversational tone rather than a formal one? Não seria útil focar em um tom conversacional ao invés de um formal? Considering the emotional impact of your words can add authenticity. Considerar o impacto emocional das suas palavras pode adicionar autenticidade. Perhaps simulating the actual speaking environment reduces anxiety. Talvez simular o ambiente real de fala reduza a ansiedade. Wouldn't it be wise to practice with a timer to ensure you stay within the allotted time? Não seria sensato praticar com um cronômetro para garantir que você permaneça dentro do tempo determinado? Considering your body language during rehearsal is just as important as vocal delivery. Considerar a sua linguagem corporal durante o ensaio é tão importante quanto a entrega vocal. Perhaps focusing on storytelling elements can make the speech more relatable and natural. Talvez focar em elementos de narrativa possa tornar o discurso mais relacionável e natural. Nonverbal cues often speak louder than the words themselves when addressing an audience. Pistas não verbais frequentemente falam mais alto do que as próprias palavras ao se dirigir a uma plateia. Consider how posture can project confidence or inadvertently reveal nervousness. Considere como a postura pode projetar confiança ou inadvertidamente revelar nervosismo. A relaxed stance generally fosters a connection with listeners, wouldn't you agree? Uma postura relaxada geralmente promove uma conexão com os ouvintes, você não concorda? Gestures should feel natural and reinforce your message, not distract from it. Os gestos devem parecer naturais e reforçar sua mensagem, não distraí-la. Eye contact establishes rapport and demonstrates sincerity to those present. Contato visual estabelece conexão e demonstra sinceridade com os presentes. Facial expressions are incredibly powerful tools for conveying emotion and engaging the crowd.
Expressões faciais são ferramentas incrivelmente poderosas para transmitir emoção e envolver o público. Movement around the stage can be used to emphasize key points, but avoid pacing. O movimento pelo palco pode ser usado para enfatizar pontos-chave, mas evite andar de um lado para o outro. What impact does mirroring audience body language have on building trust? Qual o impacto de espelhar a linguagem corporal da audiência na construção da confiança? Have you ever noticed how a speaker's hands can either captivate or repel an audience? Você já percebeu como as mãos de um orador podem cativar ou afastar uma plateia? A genuine smile is often the most effective way to connect with people. Um sorriso genuíno é frequentemente a maneira mais eficaz de se conectar com as pessoas. Sometimes, a deliberate pause can be more impactful than any spoken word. Às vezes, uma pausa deliberada pode ser mais impactante do que qualquer palavra dita. How does cultural context influence the interpretation of body language? Como o contexto cultural influencia a interpretação da linguagem corporal? Maintaining open and inviting body language signals approachability, doesn't it? Manter uma linguagem corporal aberta e convidativa sinaliza acessibilidade, não é mesmo? Are there specific gestures that are universally understood as positive or negative? Existem gestos específicos que são universalmente entendidos como positivos ou negativos. It's fascinating how subtle shifts in body language can alter the perception of a message. É fascinante como mudanças sutis na linguagem corporal podem alterar a percepção de uma mensagem. A closed-off posture might unintentionally convey disinterest or defensiveness. Uma postura fechada pode transmitir desinteresse ou defensividade sem intenção. Effective body language isn't about perfection, but authenticity and connection. Uma linguagem corporal eficaz não se trata de perfeição, mas de autenticidade e conexão. Perhaps understanding one's own nonverbal habits is the first step to improvement. Talvez compreender os próprios hábitos não verbais seja o primeiro passo para a melhoria. A captivating start immediately grabs the audience's attention, doesn't it? Um começo cativante chama a atenção do público imediatamente, não é? Consider how a weak opening can unfortunately lose people before you've even begun. Considere como uma abertura fraca pode, infelizmente, fazer você perder pessoas antes mesmo de começar. Wouldn't you agree that a memorable closing leaves a lasting impression? Você não concorda que um encerramento memorável deixa uma impressão duradoura? The first few seconds truly set the tone for everything that follows. Os primeiros segundos realmente definem o tom para tudo que vem depois. A strong conclusion reinforces your key message, solidifying understanding. Uma conclusão forte reforça sua mensagem principal, solidificando o entendimento. Perhaps a compelling anecdote at the beginning could draw listeners in? Talvez uma anedota interessante no início possa atrair os ouvintes. It's fascinating how a well-crafted opening builds anticipation. É fascinante como uma abertura bem elaborada constrói expectativa. Do impactful closings encourage action or further thought? Fechamentos impactantes incentivam ação ou mais reflexão? A rambling introduction can easily disengage an audience, unfortunately. Uma introdução longa e divagante pode facilmente desinteressar o público, infelizmente. Wouldn't a powerful closing statement be the last thing they remember?
Qual seria uma declaração final impactante, a última coisa que eles se lembrassem? A carefully considered opening demonstrates respect for their time. Uma abertura cuidadosamente pensada demonstra respeito pelo tempo deles. It seems a solid conclusion provides a sense of completeness, doesn't it? Parece que uma conclusão sólida proporciona uma sensação de completude, não é mesmo? A lackluster ending can leave the audience feeling unsatisfied. Um final sem graça pode deixar o público insatisfeito. Perhaps a rhetorical question at the start could spark curiosity? Talvez uma pergunta retórica no início possa despertar a curiosidade? It's interesting how openings establish credibility from the outset. É interessante como as aberturas estabelecem credibilidade desde o início. A resonant closing can inspire and motivate, wouldn't you say? Um encerramento impactante pode inspirar e motivar, você não acha? Consider how a strong opening frames the entire speech for better reception. Considere como uma abertura forte enquadra todo o discurso para melhor recepção. Often, a lack of thorough preparation leads to rambling and disjointed presentations. Frequentemente, a falta de preparação completa leva a apresentações divagantes e desconexas. Does anyone else find that reading directly from notes kills audience engagement? Alguém mais acha que ler diretamente das anotações mata o engajamento da plateia? It's surprising how frequently speakers fail to make eye contact, creating a disconnect. É surpreendente como frequentemente oradores não fazem contato visual, criando uma desconexão. A common pitfall is speaking too quickly, leaving listeners struggling to keep up. Um erro comum é falar rápido demais, deixando os ouvintes com dificuldades para acompanhar. Have you noticed how some presenters rely heavily on filler words like and ah? Você notou como alguns apresentadores dependem muito de palavras de preenchimento como e a? Frequently, speakers underestimate the power of a strong opening to grab attention. Frequentemente, oradores subestimam o poder de uma abertura forte para chamar a atenção. One thing that can really detract from a speech is poor body language, appearing stiff or closed off. Uma coisa que pode realmente prejudicar um discurso é uma linguagem corporal ruim, parecer rígida ou fechada. It's remarkable how many people don't practice their delivery, resulting in a monotone voice. É notável quantas pessoas não praticam sua dicção, resultando em uma voz monótona. A significant error is failing to understand the audience and tailoring content accordingly. Um erro significativo é não entender o público e adaptar o conteúdo de acordo. Sometimes, speakers get lost in technical details, losing sight of the bigger picture. Às vezes, palestrantes se perdem em detalhes técnicos, perdendo de vista o panorama geral. It's a shame when presenters don't use visuals effectively, either too much or not enough. É uma pena quando apresentadores não usam recursos visuais de forma eficaz, seja em excesso ou insuficientemente. Often overlooked is the importance of pausing for effect and allowing ideas to sink in. Frequentemente negligenciado é a importância de fazer pausas para efeito e permitir que as ideias sejam absorvidas. A frequent issue involves neglecting to rehearse transitions between different points. Um problema frequente envolve negligenciar em ensaiar as transições entre diferentes pontos. It's surprising how often speakers don't anticipate questions and prepare thoughtful responses.
É surpreendente a frequência com que palestrantes não antecipam perguntas e preparam respostas ponderadas. Does anyone else think that a lack of enthusiasm can make even great content fall flat? Alguém mais acha que a falta de entusiasmo pode fazer até mesmo um ótimo conteúdo não ter impacto? Have you noticed how some presenters apologize unnecessarily, undermining their credibility? Você notou como alguns apresentadores se desculpam desnecessariamente, minando sua credibilidade? It's remarkable when speakers don't time themselves and run significantly over the allotted duration. É notável quando oradores não controlam o tempo e excedem significativamente a duração permitida. A significant error is failing to connect with the audience on an emotional level. Um erro significativo é não conseguir se conectar com o público em um nível emocional. Honestly, a well-placed joke can really disarm an audience, don't you think? Sinceramente, uma piada bem colocada pode realmente desarmar um público, você não acha? Sometimes attempting humor falls completely flat, a truly humbling experience. Às vezes, tentar ser engraçada não funciona de jeito nenhum, uma experiência verdadeiramente humilhante. Did the audience seem to appreciate the levity or was it just awkward silence? A plateia pareceu apreciar a leveza, ou foi apenas um silêncio constrangedor? One time, a self-deprecating story landed incredibly well and built rapport. Uma vez, uma história autodepreciativa funcionou incrivelmente bem e construiu um bom relacionamento. It's a delicate balance, isn't it, wanting to connect without losing credibility? É um equilíbrio delicado, não é? Querer se conectar sem perder credibilidade? A carefully crafted anecdote can make a speech far more memorable. Uma anedota cuidadosamente elaborada pode tornar um discurso muito mais memorável. There's always the risk of a joke misfiring and offending someone unintentionally. Sempre existe o risco de uma piada não funcionar e ofender alguém sem querer. Was it a planned bit or something that came to her spontaneously during the presentation? Foi algo planejado ou algo que veio a ela espontaneamente durante a apresentação? A little laughter can ease tension and make complex topics more approachable. Um pouco de riso pode aliviar a tensão e tornar tópicos complexos mais acessíveis. It's fascinating how different audiences respond to the same humor, isn't it? É fascinante como públicos diferentes reagem ao mesmo humor, não é? Perhaps a touch of wit is more effective than outright jokes in certain settings. Talvez um toque de sagacidade seja mais eficaz do que piadas diretas em certas situações. Do you think knowing your audience intimately is key to successful comedic timing? Você acha que conhecer profundamente seu público é fundamental para um timing cômico de sucesso? A poorly timed joke can completely derail a train of thought, unfortunately. Uma piada mal colocada pode descarrilar completamente um raciocínio, infelizmente. Sometimes the best humor is observational and relatable to everyone present. Às vezes o melhor humor é observacional e com o qual todos se identificam. It's a real skill, knowing when not to use humor, wouldn't you agree? É uma habilidade real saber quando não usar humor, você não concorda? A funny story can be a great way to illustrate a point, don't you think so? Uma história engraçada pode ser uma ótima maneira de ilustrar um ponto, você não acha? Was the humor relevant to the speech's core message or more of a tangent?
O humor era relevante para a mensagem central do discurso ou mais uma tangente? It's always nerve-wracking waiting for the laughter, isn't it? É sempre angustiante esperar pela risada, não é? Honestly, delivering a keynote address feels incredibly empowering. Sinceramente, fazer um discurso de abertura é incrivelmente fortalecedor. Debates always sharpen the mind and force concise articulation of thoughts, don't they? Debates sempre afiam a mente e forçam a articulação concisa dos pensamentos, não é mesmo? There's something uniquely charming about crafting a heartfelt wedding toast. Há algo singularmente encantador em preparar um brinde de casamento sincero. Wouldn't you agree that impromptu speaking is the ultimate test of communication skills? Você não concorda que a oratória improvisada é o teste final das habilidades de comunicação? Storytelling during a presentation truly captivates an audience, it seems. Contar histórias durante uma apresentação realmente cativa o público, parece. A well-structured panel discussion allows for a dynamic exchange of ideas. Um painel bem estruturado permite uma troca dinâmica de ideias. Perhaps surprisingly, facilitating workshops feels the most rewarding to me. Talvez surpreendentemente, facilitar workshops é o que me traz mais satisfação. Consider how much impact a persuasive speech can have on listeners. Considere o quanto um discurso persuasivo pode impactar os ouvintes. It's fascinating to observe the energy during Q&A sessions after a talk. É fascinante observar a energia durante as sessões de perguntas e respostas após uma palestra. Wouldn't it be interesting to try motivational speaking someday? Não seria interessante tentar a oratória motivacional algum dia? The intimacy of small group presentations is quite appealing. A intimidade das apresentações em pequenos grupos é bastante atraente. A carefully prepared eulogy, while somber, can be profoundly meaningful. Um elogio cuidadosamente preparado, embora solene, pode ser profundamente significativo. Don't underestimate the power of a simple book talk to spark interest. Não subestime o poder de uma simples conversa sobre livros para despertar interesse. It's remarkable how much can be conveyed in a short elevator pitch. É notável o quanto pode ser transmitido em um breve discurso de elevador. Wouldn't you say that teaching a class is a form of public speaking? Você não diria que ensinar uma aula é uma forma de falar em público? There's an undeniable thrill in defending a position during a formal debate. Há um entusiasmo inegável em defender uma posição durante um debate formal. A well-received award acceptance speech is always memorable, isn't it? Um discurso de aceitação de prêmio bem recebido é sempre memorável, não é? It's quite satisfying to lead a brainstorming session with public participation. É bastante gratificante conduzir uma sessão de brainstorming com participação pública. Acknowledging a heckler briefly can sometimes diffuse the situation, but don't get drawn into an argument. Reconhecer um vaiador brevemente às vezes pode amenizar a situação, mas não se envolva em uma discussão. Maintaining composure is absolutely key when faced with a disruptive audience member. Panic only escalates things. Manter a compostura é absolutamente fundamental ao lidar com um membro da plateia disruptivo. O pânico só agrava a situação. Prepared responses to common interruptions can be incredibly helpful, though spontaneity is also valuable.
Respostas preparadas para interrupções comuns podem ser incrivelmente úteis, embora a espontaneidade também seja valiosa. Often, a disruptive person simply wants attention. Ignoring them might be the most effective tactic. Frequentemente, uma pessoa perturbadora simplesmente quer atenção. Ignorá-la pode ser a tática mais eficaz. Consider having a pre-arranged signal with event staff for assistance if things become unmanageable. Considere ter um sinal pré-combinado com a equipe do evento para assistência se as coisas ficarem incontroláveis. A calm, firm redirection back to the topic can assert control without being overly aggressive. Uma redireção calma e firme de volta ao tópico pode afirmar o controle sem ser excessivamente agressiva. Sometimes a witty remark, delivered with grace, can disarm a heckler and regain the audience's favor. Às vezes, um comentário espirituoso, dito com elegância, pode desarmar um vaiador e reconquistar a atenção do público. It's important to remember that a disruptive individual doesn't necessarily reflect the entire audience's sentiment. É importante lembrar que uma pessoa disruptiva não reflete necessariamente o sentimento de todo o público. Don't take personal offense. Heckling is often about the speaker being a target, not a reflection of your worth. Não leve para o lado pessoal. Vaias geralmente são sobre a pessoa que está falando ser um alvo, não um reflexo do seu valor. A pre-speech discussion with organizers about potential troublemakers can be a proactive step. Uma discussão pré-discurso com organizadores sobre possíveis causadores de problemas pode ser uma medida proativa. Knowing your material inside and out builds confidence, making it easier to stay on track despite interruptions. Conhecer seu material profundamente constrói confiança, tornando mais fácil manter o foco apesar das interrupções. Briefly addressing the disruption and then swiftly moving forward demonstrates strength and control. Abordar brevemente a interrupção e seguir em frente rapidamente demonstra força e controle. A polite but firm request for respect can sometimes be enough to quell a disruptive individual. Um pedido educado, mas firme por respeito pode ser suficiente para acalmar um indivíduo perturbador. It's crucial to assess the situation quickly. Is it a genuine question or intentional disruption? É crucial avaliar a situação rapidamente. É uma pergunta genuína ou interrupção intencional? Having practiced different scenarios beforehand can help you react more naturally under pressure. Praticar diferentes cenários com antecedência pode te ajudar a reagir de forma mais natural sob pressão. Remember, the audience is generally on your side. Don't let one person derail the entire presentation. Lembre-se, o público geralmente está do seu lado. Não deixe que uma pessoa prejudique toda a apresentação. A pre-planned pause can allow a disruptive moment to pass without escalating into a larger issue. Uma pausa pré-planejada pode permitir que o momento disruptivo passe sem se transformar em um problema maior. Sometimes, simply making eye contact with security can be enough to deter further disruption. Às vezes, simplesmente fazer contato visual com a segurança pode ser suficiente para impedir novas perturbações.